A palavra do Senhor diz assim, João escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Vou ler mais uma vez esse texto, querido. Preste atenção no que João está sendo informado por Deus para anunciar às igrejas a qual ele escreveu esta carta. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Imagine a cena. Alguns estudiosos dizem, historiadores, ou a maioria deles dizem que não há uma precisão no tempo em que Apocalipse foi escrito, no tempo em que ele foi escrito. Alguns dizem que aproximadamente este livro foi escrito entre 90 e 100 anos após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Entre 90 e 100 anos após Jesus ressuscitar, dar a grande comissão aos seus discípulos e ir ao céu. Neste período, a igreja do Senhor cresceu. Neste período, Atos 2 relata que a igreja do Senhor era abençoada. O evangelho começou a se expandir, a igreja começou a crescer. Diz Atos 2 que eles se reuniam de casa em casa, oravam, partiam pão, cantavam hinos de louvor a Deus. Enquanto isso, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Mas não pense que tudo foi flores, e não foi. Neste período, a igreja viveu também muita perseguição. Houve tempo em que os cristãos precisavam se reunir em cemitérios, em catatumbas. Houve tempo em que muitos cristãos foram perseguidos e mortos por seguirem a religião do caminho, como eles chamavam. O Império Romano era cruel, perverso. Roma tinha uma obstinação: ganhar, conquistar o mundo da época a todo custo. E assim o fez durante este período. E não é de se surpreender que este apóstolo amado, que escreve o livro de Apocalipse, está em cativeiro. Ele está fora da sua terra. E ali, naquele momento onde ele está, Deus toca no seu coração através da ação do Espírito Santo, dando-lhe uma visão e mandando que ele escrevesse esta carta e direcionasse essa carta aos cristãos. Você já passou por um momento de medo, querido? Aquele medo apavoroso que você fala: e agora? Vou morrer. Alguém aqui já experimentou o que é estar próximo da morte? Aqueles irmãos experimentaram a todo instante. A pressão era grande, mas a igreja do Senhor avançava, porque era o Senhor que estava com eles e a graça de Deus os sustentava. João escreve esta carta obstinadamente, porque ele estava com medo. Ele sentia o pavor, ele sentia toda a pressão que estava vivendo. Ficar com medo é algo comum a todos nós, porque é uma forma, muitas vezes, de nos protegermos até, quando passamos por alguma ameaça à nossa
vida. Recentemente eu vi uma reportagem de uma professora que foi agredida na escola pelos pais dos alunos. Olha só a situação, não é mais nem os alunos, é os pais dos alunos que agrediram essa professora, ao ponto dela ficar tão traumatizada que ela falou: eu não dou mais aula, eu não quero mais dar aula, eu não vou mais à escola, eu estou apavorada com toda esta situação. O que você faria no lugar desta professora? O medo, querido, ele é a arma de Satanás para te afastar de Deus. Mas nós vamos ver aqui hoje que Deus propõe uma arma muito mais poderosa que o medo para te aproximar dele. E João vai mostrar isso aqui hoje, e mostra aqui neste texto. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é para nós cristãos um acontecimento histórico incontestável e de consequências espirituais altamente benéficas. Nós acabamos de comemorar a Páscoa. No fim de semana passada, o que nós comemoramos? A morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas a Páscoa passou, e como todo ser humano, é comum a todo ser humano, nós deixamos de lado essas questões. Qual é o próximo feriado? Qual é a próxima comemoração? A Páscoa passou, querido, mas Jesus não passou, porque Jesus está vivo. Ele continua vivo. Ele continuou vivo depois que ressuscitou, cuidando da sua igreja, animando os seus servos a pregar o Evangelho. Por isso, quando João escreve às 7 igrejas da Ásia, esta carta ela é especialmente direcionada a elas, animando-as a permanecerem firmes na fé proposta pelo Cristo vivo. Ele estabelece um cenário apocalíptico que exalta a pessoa de Jesus como a fonte da revelação e segurança para todo aquele que nele crê. João vai escrever às 7 igrejas e vai animá-los a continuar perseverantes, crendo em Cristo Jesus. Entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, destaca-se um encontro com seus discípulos, onde eles são comissionados, direcionados, enviados por Deus para a proclamação do Evangelho, o batismo dos conversos e o ensino de todas as coisas ordenadas por Ele a todo aquele que nele crê. Esta foi a ordem de Jesus que está registrada lá em Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão, o registro de Mateus, que inclusive também se tornou um discípulo de Jesus, não hesitou em segui-lo quando foi chamado, abandonando a sua atividade profissional, de onde tirava o seu sustento, para seguir o Mestre Jesus e pregar a sua palavra. É fato, ninguém que tendo ouvido a voz do Senhor, a chamar para uma missão tão nobre quanto esta de pregar o Evangelho, há de endurecer o coração e desobedecer àquele que deu a própria vida para salvá-lo da perdição eterna. Mas, no entanto, muitos estão ainda perdidos. Estavam naquele momento. Muitos se perderam, muitos foram salvos, mas muitos se perderam. Estavam perdidos em seus delitos e seus pecados, sem ouvir a mensagem salvadora. E quem haveria de levar esta mensagem a estes perdidos? Os que foram comissionados por Deus. Mas quem são estes comissionados? Naquela época, os seus discípulos. E hoje? Quem são os comissionados, chamados para levar o Evangelho? Somos nós, a igreja do Senhor. Ela é chamada para levar o Evangelho àqueles que estão perdidos em seus delitos, em seus pecados, sem ouvir a mensagem salvadora. Onde estão os discípulos de Cristo hoje? Onde estão? O que anda fazendo a igreja de tão importante que supera aquela que é a sua principal tarefa, ou melhor dizendo, a única missão que a igreja tem que cumprir na terra, que é pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação? Aonde se encontra a igreja do Senhor hoje?
tem público para ouvir a palavra do Senhor hoje? Eu vou te desanimar um pouquinho agora, tá bom? Aliás, desanimar não, vou te desafiar. 15 mil pessoas no centro de São Paulo estão precisando ouvir a palavra do Senhor, perambulando pelas ruas aí da cidade. Aproximadamente 15 mil pessoas. Ah, é pouco, é pouco? 70 mil pessoas aproximadamente na cidade de São Paulo estão sem casa, estão nas ruas, estão sem rumo, desesperadas, precisando ouvir que Jesus salva. Precisamos sair, precisamos viver mais o Evangelho, queridos. Hoje se fala muito, hoje a mídia fala, a televisão fala, o rádio fala, o celular, toda hora você recebe mensagens e mais mensagens, textos bíblicos, e você é bombardeado com tanta mensagem, que às vezes você não dá tempo nem de parar para refletir naquela mensagem. No entanto, pouca prática tem se visto. Pedro, num sermão, Deus o usou para converter 3 mil pessoas. Ah, mas hoje as pessoas não querem mais saber de Deus. Naquele momento também muitos não queriam saber de Deus. Muitos queriam poder, muitos queriam viver a sua vida como achasse bem melhor viver. O mundo daquela época talvez fosse até pior que este mundo, na questão social, na questão moral, na questão ética. Os impérios eram idólatras, na sua maioria. Os reis se achavam dominadores, impunham as suas condutas à população. Basta olhar, leia lá o livro de Reis no Antigo Testamento, você vai ver quanta conduta maligna que ali tem, perversa, corrupta, tanto quanto hoje. Mas, querido, a igreja do Senhor é o grande comissionado hoje de Deus para pregar o Evangelho. Eu não vou nem dizer para pregar, para viver o Evangelho do Senhor. Ao nosso redor estão esses miseráveis, desprovidos da graça de Deus, que precisam do acolhimento. E quando a gente fala de miseráveis, queridos, nós não estamos falando só de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, não. Pessoas abastadas, pessoas de boa condição, que não vivem uma vida saudável, salutar, estão por aí perambulando ao nosso redor. Às vezes, sentado na mesa do escritório ao lado da minha, lavando uma roupa no varal do vizinho, colocando lá, estendendo a roupa. Às vezes o meu colega de escola está ali do meu lado, na faculdade, na escola, sentado numa carteira como eu, e não sabem o que é gozar a paz de Cristo, não sabe o que é ser feliz de verdade, não experimentou o perdão dos seus pecados, não sabe onde passará a eternidade. E nós, felizes, conhecedores da verdade que liberta, ficamos calados, ou até mesmo não demonstramos no viver diário um comportamento que revela a presença de Jesus Cristo. É assim que temos vivido, é assim que a igreja do Senhor tem vivido, nestes momentos difíceis que o mundo passa. É assim que muitos estão sem vida. Uma vez que a ressurreição significa vida, e nós comemoramos isso na Páscoa, Jesus trouxe vida, vida eterna, vida em abundância. Por isso ele vive, por isso ele está vivo. Ele não viveu, ele está vivo. Jesus vive, ele trouxe vida. A ressurreição significa vida. Então, o ato contínuo desta vida deve fluir de forma abundante a todos que nos cercam. E como ordenou o Senhor Jesus, até aos confins da terra, e de maneira a ter discípulos de
todas as nações. Meu amado irmão, minha amada irmã, é fato, Jesus Cristo vive. É fato, Jesus Cristo vive. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. É fato, Ele está vivo. Destacamos aqui neste texto de João, pelo menos 3 dentre as muitas evidências da ressurreição do Senhor Jesus que João apresenta aqui para animar os cristãos a continuarem a sua caminhada, a continuarem temendo a Deus. 3 evidências, pelo menos, João mostra aqui nesse texto da ressurreição do Senhor, segundo a palavra de Deus, que nos levam a viver a missão que está proposta a nós. Se você olhar bem para o texto e observar, a primeira evidência aqui de que Jesus está vivo é a fé de João, é a fé dos apóstolos. Se olhe para o verso 17, o início dele diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. Que impressionante é esta expressão, Jesus põe a mão sobre mim. Jesus pôs a mão e curou muitos com a sua mão. Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro de se afogar. Jesus teve a sua mão pregada na cruz para poder te salvar e me salvar. Aqueles homens simples, dentre eles João, o apóstolo, durante 3 anos andaram com o Senhor, presenciando curas de enfermidades terríveis, intervenções sobrenaturais na natureza, ensinamentos notáveis e a manifestação da graça e do amor de Deus por meio de Jesus. Eles puderam ver tudo isso. Foram também testemunhas oculares do julgamento, da crucificação, da morte, sepultamento e a gloriosa ressurreição de Jesus. Eles foram testemunhas. Todos estes eventos citados corroboram para a inabalável confiança em Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. E corroborou, nós estamos aqui hoje por isso, pela graça de Deus, nós somos atingidos. Todos esses eventos, a certeza absoluta da ressurreição dominou a alma dos apóstolos, produzindo uma dinâmica de vida nunca vista antes naqueles homens, fortalecendo a sua fé e os impulsionando a andar e a anunciar: Jesus vive, Jesus está vivo, o Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, trouxe vida a todo aquele que nele crê. Saíram a pregar o Evangelho pelo mundo da sua época, porque foram tocados pelo Espírito Santo, e a sua fé foi renovada quando viram a presença do Mestre, quando viram o Cristo ressurreto. Meu querido irmão, minha querida irmã, como está a sua fé? Como está a sua fé, a minha fé, a nossa fé? Eu tenho fé, eu acredito, mas continua vivendo do mesmo jeito? Pode parar. Eu tenho fé, eu vou esperar Deus resolver isso. Deus vai resolver, querido, mas Ele quer que você tome a sua parte da responsabilidade nessa ação. Eu tenho fé que Deus vai tirar esses mendigos da rua, então vou esperar Deus fazer isso. Os nossos projetos estão aí, pela graça de Deus, aumentando. Há um ano atrás, nós tínhamos apenas 11 projetos sociais aqui em São Paulo.
Estamos agora com 24 projetos sociais, acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade. E queremos mais. O nosso grande desafio agora é levar capelães para estes projetos. É levar a palavra do Senhor. É chamar os comissionados para nos acompanhar. Faça como Mateus, querido. Abandone sua banquinha lá. E vá servir a Jesus. Tenha fé. Tenha fé. A fé dos apóstolos os fez levantar e pregar o Evangelho. Mas há uma segunda evidência de que Jesus está vivo, que João apresenta aqui no texto. No final do capítulo, do verso 17 e também no começo do verso 18, ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A segunda evidência que João apresenta aqui é a expansão do cristianismo. O cristianismo nesse momento explode para o seu mundo da época. Tendo o Cristo ressurreto como base de sua crença, a igreja nascente, altamente motivada, se pôs a caminho pelo mundo proclamando as boas novas. O apóstolo Paulo escreve na sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 3 e 4, assim diz ele: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Lendo os Atos dos Apóstolos, percebe-se que a ressurreição do Senhor foi um elemento essencial nas pregações dos apóstolos e evangelistas, que levou à expansão do cristianismo no mundo. Eles não estavam pregando uma mentira, até porque mentira não dura. Como diz o ditado, mentira tem perna curta, né? Como diz lá no interior, né? Mentira tem perna curta. Presta atenção nisso, querido. Cristo não é uma mentira. Cristo não está relativizado, desculpem, relativizado nas teorias pós-humanistas que têm se pregado por aí afora. Cristo não é um coitadinho que morreu numa cruz. Cristo não é aquele que foi apresentado há 2 anos atrás, no carnaval, onde o diabo o espetava com garfo e ele estava ali miseravelmente caído. O Senhor Jesus ressuscitou e está vivo, e Ele é Senhor dos senhores. Ele vive, Jesus vive, Jesus vive, aleluia, Jesus vive. Esta fé que conduziu também a expansão do cristianismo no mundo, alcançando cristãos em todas as partes, ficou evidenciada com um sacramento instituído por Cristo como a terceira evidência que João apresenta aqui neste texto, da ressurreição dele. A fé dos apóstolos, a expansão do cristianismo, mas também a terceira evidência de que Jesus está vivo é a celebração da Santa Ceia. Olhe para o verso 18, diz assim no final: e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, e Ele comanda agora todas as coisas, inclusive o inferno, inclusive o inferno. Este sacramento, a Santa Ceia, foi instituído por Cristo, querido, antes da sua morte na cruz, para ficar como memorial do que Ele haveria de cumprir e cumpriu. É praticado pela igreja refletindo a crença no Cristo vivo. Na celebração desse sacramento, Cristo não é e nem pode ser o sacrifício ou sacrificado novamente. Não pode.
É importante observar que aquele que esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos, é quem reúne os salvos em torno da mesa e com os elementos, o pão e o vinho, para simbolizar, selar e aplicar os benefícios da salvação a todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. Por isso, na liturgia, na igreja, comemora e agradece reverentemente a Deus pela salvação. E salvação que só Cristo trouxe, e trouxe ao pecador arrependido, pela sua morte e ressurreição na cruz. Não vivamos de eventos, queridos, porque Jesus não viveu de eventos. O evento da Páscoa passou, mas Jesus continua vivo e atuante. Jesus está vivo e está chamando a mim e a você, que somos comissionados por Ele, para a pregação do Evangelho. Aleluia! Jesus está vivo. Jesus está vivo. Repita, querido, Jesus está vivo. E Jesus morreu no seu coração. Repita, querido, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia! Você sabe o que significa isso? Você sabe a importância disso? Você tem fresco na sua mente, na sua memória, no seu coração, o que significa a ressurreição de Jesus para mim e para você? Ele venceu a morte, Ele trouxe vida, Ele provocou uma mudança radical no mundo. A fé dos apóstolos, a expansão do cristianismo e a celebração da Santa Ceia são evidências da ressurreição do Senhor, que nos impulsionam, que nos levam a viver a missão proposta também a nós. Por tudo isto, nós concluímos que somos chamados para perseverar, sem hesitação ou preguiça, na vida cristã. Não seja um crente relaxado, não seja um crente preguiçoso. Aproveite todas as oportunidades que você tem. Você faz isso profissionalmente, não faz? Nós fazemos isso quando estudamos, não fazemos? Ficamos lá atentos ao professor, esperando a dica que ele vai dar daquela matéria para catar aquela dica. Opa, isso aqui vai ser útil para mim, vou anotar aqui. No emprego, muitas vezes eu faço isso. Por que nós não fazemos com a palavra de Deus? Por que nós não aproveitamos todos os instantes e momentos que Deus nos proporciona para pregar a sua palavra? Preste atenção nisso, querido. Você não tem outra função nesse mundo, eu não tenho, senão a de pregar o Evangelho do Senhor, para que vidas sejam arrebanhadas pela sua graça. Você sabe por que você está vivo aqui? Pela graça de Deus. Ah, mas foram homens que trouxeram o Evangelho, Deus preparou. Louvado seja o nome do Senhor, porque chamou homens e preparou e desafiou, e eles aceitaram o desafio e levaram o Evangelho adiante. Mas tudo isso aconteceu pela graça de Deus, pela graça de Deus. Preste atenção nisso, não hesite, não seja preguiçoso, pois o crente deve ser fervoroso, vivendo em Cristo com entusiasmo e energia, tendo sempre em mente que Cristo vive. Cristo vive. Que Deus nos ajude a viver neste mundo, de fato, como Cristo viveu, servindo ao Pai e agradando-o sempre. Aleluia. Cristo vive. Amém?